Olá, alegria de estar aqui com você e de receber novamente a doutora Armanda Rufino, que é médica psiquiatra e também estudou sobre a técnica da constelação familiar. Vamos continuar, né, Armanda? Sim, vamos lá. Para quem só está assistindo esse programa, embora a gente lembre que o anterior já está no YouTube também, no nosso canal, Cá Entre Nós na TV, mas uma síntese do que é a constelação. A constelação familiar, Fernanda, é uma técnica criada pelo Bert Hellinger, que foi um estudioso, um filósofo alemão, que trouxe para nós algo essencial sobre relacionamentos. Ele percebeu, assim como o Newton percebeu as leis físicas que nos regem, Hellinger percebeu sobre as leis, os princípios que atuam nos nossos relacionamentos. E a constelação familiar, é uma técnica que a partir de representações ou em grupo ou individual, se percebe então onde é que esses princípios não estão atuando, qual a postura que ajudaria para que a gente estivesse dentro deles e tivesse um bom resultado na nossa vida. Isso aí, melhorando tudo, tanto a parte física como a parte familiar, os relacionamentos, que é a essência. Que são a base da nossa vida. Sim. Então ele percebeu que quando a gente respeita os 3 princípios, que aqui eu não posso falar mais aprofundadamente, mas são a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, a gente tem relações produtivas e então, com certeza, mais saúde, mais felicidade para a nossa vida. Isso aí. No programa anterior, nós terminamos falando que a doutora Armanda nasceu no continente africano, em Angola, não é? Veio para o Brasil criança. E o que isso significa em termos de constelação familiar, Armanda? Então, eu creio que essa história, como a gente falou no programa anterior também, esse link entre Portugal, entre Brasil, né, e Angola, entre a África, dentro da ordem, eu acabei circulando por esses 2 âmbitos, né? Quem gerou, né, Portugal, a África e o filho, que é o Brasil. E o índio, você lembrou também, E o índio também, né? O índio também, que foi quem estava aqui, o nosso ancestral direto, né? Direto. E, bom, então eu pude sentir a força de olhar como filha com carinho por um pai que também era meu, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre isso. O Brasil muitas vezes olha para um pai, que é Portugal ou África, não com o mesmo respeito ou o mesmo carinho que a gente precisaria olhar quando a gente olha para um pai, que a gente fala, não, esse é o pai certo para mim, esse é o pai que eu gostaria de ter. Às vezes o Brasil gostaria de ter sido colonizado por os ingleses ou por algum, né? Então eu sinto que eu pude fazer esse caminho de já conhecer Portugal, ter uma família portuguesa, vim para o Brasil, sentir na verdade o quanto Portugal olha com carinho para o filho dele. Sim. Os portugueses adoram os brasileiros. Sim. Eles adoram a música brasileira, a comida, a novela brasileira. E a gente como brasileiros, então, não olha com o mesmo carinho para Portugal. E quando a gente vai para lá, você foi recentemente, né, Fernando? A gente viu como Portugal é um país incrível, maravilhoso, e como a gente poderia se orgulhar de ter sido colonizado por um país como esse. Sim, sim. Então eu pude, um país que é bonito, que respeita a sua história, que desse tamanhinho conquistou o mundo. Meu pai é português, ele sempre fala, filha, a gente era um tamanhinho assim e nós conquistamos o mundo. E isso é uma coisa da gente se orgulhar. Meu pai se orgulha muito, eu sempre vi meu pai se orgulhar muito de ser português. Então quando eu cheguei no Brasil, eu senti um pouco de tristeza pela forma como os brasileiros olhavam para Portugal, né? Com um pouco com a piada, que o português não é inteligente. E, ok, é uma piada, é uma brincadeira, mas ela acaba interferindo no final, nas nossas relações como pessoas e como nação. E aí eu pude então também, ao mesmo tempo, olhar para o Brasil e sentir a importância, no caso, o Brasil é filho de Portugal, mas eu fui filha do Brasil. E eu sinto uma gratidão enorme pelo Brasil, porque ele foi a melhor mãe adotiva que eu pude ter. Sim. Então, eu brinco que a minha mãe biológica é Angola, na verdade eu nasci em Angola. Né? Portugal eu tenho a nacionalidade porque eu nasci antes da independência, então eu sou portuguesa por nacionalidade. Mas a melhor mãe adotiva que eu podia ter é o Brasil. Ele me deu tudo que eu precisava, me tratando como filha legítima. Poxa. Eu nem lembro que eu não sou brasileira, porque eu tive tudo aqui. Sim. Então eu sou muito grata ao Brasil. Eu tive essa experiência também de ser filha do Brasil. Claro. Né? Então, uma coisa importante também que a gente conversava antes de começar o programa é que o Hellinger diz que um imigrante, por mais que eu me sinta bem aqui, ou eu seja tratada como filha, e sou muito grata a isso, um imigrante sempre perde a força.
para ele tudo é um pouco mais difícil, porque ele não está conectado com a mãe biológica. E a mãe biológica é quem nos deu a vida. Então, o imigrante, na verdade, sempre deveria voltar, pelo menos uma vez na vida, ao seu país natal, para recuperar lá uma força. Recarregar as baterias. Exatamente, um carregamento de energia que só uma mãe pode dar, uma mãe e um pai biológicos podem dar, só eles podem nos dar a vida. O adotivo, outros podem cuidar de nós. O adotivo é o pai cuidador. O Brasil cuidou maravilhosamente bem, mas onde está minha força motriz é na África. Não tive essa oportunidade ainda e quero voltar em Angola para buscar algo que talvez só ela possa me dar. Sim, maravilha. Sim, então ainda quero fazer isso. Mas todo imigrante tem que saber que para ele, aqui num país que não é o dele, ele tem que fazer um esforço a mais que um brasileiro não precisa fazer. Né? E eu estive em Angola também. Em 1981, que eu sou radialista, numa grande comitiva com o Martinho da Vila e Chico Buarque liderando dezenas de artistas brasileiros, visitando vários países, vários estados, várias cidades lá em Angola, né? Sim. Foi pós-independência, reatando os atos com a África independente, né? Vários países estavam se tornando independentes. E foi um momento também muito mágico, muito maravilhoso, que às vezes racionalmente a gente nem sabe explicar. A gente não sabe nem o impacto daquilo que está acontecendo conosco, né? Sim. Armando, um outro ponto muito importante, o nosso programa é curtinho, a gente tem que aproveitar para tocar em vários assuntos. Só quem pode aplicar a constelação familiar é um constelador? Então, Fernanda, esse é um ponto muito importante, porque, na verdade, para a gente aplicar esses princípios maravilhosos que atuam nas relações, tornando-as saudáveis e produtivas, a gente não precisa ser constelador. A gente pode aplicar esses princípios e adotar uma postura, que é o que o Hellinger também mostra para nós, que a gente pode usar em qualquer profissão, não só na nossa vida pessoal, mas qualquer profissão que a gente atua. Por exemplo, hoje em dia a gente já tem as constelações familiares no campo da justiça, então tem muitos juízes promovendo reconciliações, juízes que trabalham na área de casais e de família, promovendo com exercícios simples de constelação, acordos e uma porcentagem altíssima de casos que não evoluem para o litigioso, coisas maravilhosas. Então a gente tem educação sistêmica, em que professores atuam e praticam esses princípios com os alunos, com as famílias, com os alunos. Tem a saúde sistêmica, que daí, nesse caso eu sou facilitadora do IDESV e atuo como quem promove essa divulgação dentro dos profissionais de saúde. Então a gente como profissional de saúde está muito doente também, estamos precisando de recursos para lidar com a doença, com a morte, e aí usando esses princípios de maneira simples nas nossas relações, a gente consegue um resultado incrível. Então, na verdade, a gente não precisa, em qualquer profissão, mecânico, qualquer uma que a gente for ver, radialista, entrevistador, a gente pode aplicar esses princípios e ter sucesso. Então, a gente não precisa ser constelador. O meu professor Décio de Oliveira, que é do IDES, o instituto onde eu me formei, onde eu tive esse treinamento em constelação, ele, na verdade, disse que a grande contribuição do Bert Hellinger não foi a constelação familiar como aquele modelo em que tem os representantes, em que você coloca a família, representantes da família, e aí o campo mostra informações sobre aquela família, o que está acontecendo, temos os princípios. Quer dizer, pessoas ou bonecos que representam os familiares, e você entra em campo em determinada postura que você consegue captar informações sobre essa família e perceber onde estão desalinhados esses princípios, né? Ele disse que a principal contribuição do Hellinger não foi o formato da constelação, foi ele ter detectado quais os 3 princípios que atuam nos relacionamentos. Segundo, a postura sistêmica, por isso que a gente fala sistêmico quando a gente quer se referir às constelações. Sistêmica no sentido do sistema, a gente considera o sistema familiar ou o sistema um grupo, né? Qual que é a postura sistêmica? Uma postura em que a gente, em relação à vida, às pessoas, a gente fica neutro, sem julgamento, sem intenção, sem medo, em que a gente possa se posicionar assim na vida para ter bons relacionamentos. A postura sem julgamento é uma das coisas mais importantes, que nos trazem maiores benefícios, em que a gente não julga as pessoas justamente porque a gente não sabe o contexto delas, a gente não sabe o que elas viveram e o que está por trás dessa ancestralidade para que ela tenha determinada atitude. Então, sair do julgamento é a atitude mais saudável, se eu fosse enxugar tudo, que a gente pode ter para bons relacionamentos.
Então, Décio diz que os princípios, essa postura sistêmica, em que a gente, estando nela, também capta várias informações importantes, tem percepções sobre a nossa vida, nossas relações, e também a diferença entre amor cego e amor que vê, porque a gente inconscientemente, o Hellinger mostrou para nós, que quando a gente tem sofrimentos ou doenças na nossa família, por lealdade, por um amor, que a gente acredita que vai trazer algo de bom, a gente repete isso. A gente é solidário, sofrendo junto. Sofrendo junto. Só que a gente não percebe que, na verdade, um sofrimento a mais para aquela família só piora a situação, né? Então, qual seria algo que poderia trazer bons resultados? O Hellinger chamou amor que vê, um amor que vê mais além, em que você olha para o sofrimento da sua família e você pode dizer para você e para ela que, bom, eles sofreram muito, mas em homenagem a isso, eu não sofro junto. Em homenagem a isso, eu faço valer a pena e torno minha vida feliz. E sou feliz. E eles vão ficar felizes com o sucesso, né, dos filhos. Muito, porque daí então eles passam a ter alguém de sucesso a partir do que uma pessoa com saúde, com prosperidade, com abundância, eles também vão ter sucesso e vai ser bom para todo o grupo. Então a gente mudar de um lugar inconsciente, tá? E são coisas bem inconscientes, em que você por uma lealdade sofre junto da tua família que também sofreu. Às vezes se boicota. Você se boicota, você escolhe relações que não vão dar certo, você deixa de ganhar dinheiro, você adoece junto. E por uma lealdade que, na verdade, gera mais dor e sofrimento, em que você passa por uma posição, e a constelação ajuda muito a gente a sair desse lugar e para esse novo lugar, em que você olha para a dor e o sofrimento e diz assim, bom, para vocês foi assim, e eu uso isso como aprendizado, mas eu vou homenagear vocês agora, sendo feliz. E honrando tudo o que aconteceu e seguindo adiante da melhor maneira para mim. E esse é uma gratidão. Aí você pega toda a tua gratidão, um pouquinho de consciência pesada, porque parece que você está sendo diferente da família ou desleal, mas você pega isso, junta tudo, com muita gratidão e com a costa quente desse passado, desse aprendizado que você teve, você faz algo de bom e faz valer a pena a tua vida. Sim. Isso é fantástico. E isso, Armanda, reflete não só no grupo que está vivo neste momento, quanto aqueles que estão vivos na nossa memória? Totalmente. Então, na verdade, a gente vê pelas constelações que para nossa ancestralidade, quando a gente dá certo, eles também dão. A melhor homenagem que a gente pode fazer para qualquer pessoa da nossa família é ser feliz. Nossa. Incondicionalmente. E por vários motivos aí, familiares e várias coisas que acontecem, a gente acredita em alguns momentos da nossa vida que a melhor homenagem que a gente pode fazer para alguém é sofrer junto ou morrer junto. Não é. Então essa diferença entre o amor cego e o amor que vê, que o Hellinger trouxe para nós, são junto com a postura sistêmica e com as leis. O Décio considera que é a principal contribuição do Hellinger para a humanidade mesmo, e a constelação é só um formato em que tudo isso atua ali para que fique mais palpável para as pessoas. Mas a postura, os princípios, o amor cego e o amor que vê, pode ser aplicado em qualquer lugar, na justiça, na saúde, na educação, para qualquer pessoa de uma maneira muito simples. Que beleza. Então, a doutora Armanda Rufino, médica psiquiatra, atuou também há 20 anos de formada, né, Armanda? Sim. Veio de Angola para o Brasil. E tudo isso é um processo de autoconhecimento muito profundo. Muito grande. Nós recebemos nos programas anteriores o marido da doutora Armanda, o doutor Mário Zonta, que ele é dentista e trabalha com terapia neural, que também ajuda a curar as pessoas. Sim. Quer dizer, esse encontro de vocês também é muito mágico, né, Armanda? Sim. Foi uma coisa que a gente potencializou essa capacidade da gente curar, na verdade, através da recuperação da saúde da pessoa, a gente chega até a alma dela e a gente chega até os ancestrais. Então é uma cura muito abrangente, uma cura muito bonita. Ela começa no corpo, mas ela vai muito além. Amanda, muito obrigado, querida. Eu que agradeço, você aqui, tá? Eu que agradeço. Tem que correr agora para o consultório. Tá bom, querida. Bom, se o programa for à noite, não. Mas quando você assistir no YouTube, não é que nós estamos gravando aqui à tarde. Sim. E é hora de trabalho. Muito obrigado a você pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.